Olá, sejam bem-vindos ao canal Psico da Pedagogia. Eu sou a Aline Oliveira, psicopedagoga e terapeuta integrativa. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma prova operatória, tá? Em homenagem aí aos meus 10 mil seguidores, meus 10 mil inscritos aqui no canal. Então eu queria agradecer muito a todos vocês que fazem parte aqui do meu canal, dessa comunidade, tá? Eu tento trazer sempre conteúdo de qualidade para vocês e essa aula, né? Na verdade eu dou essa aula no meu curso de mentoria, tá? Onde eu falo sobre as 10 primeiras sessões de psicopedagogia e nela eu dou exemplos práticos das provas operatórias. Mas em comemoração aos 10 mil inscritos, eu estou trazendo para vocês aqui uma partezinha desse meu curso, tá? Com as provas operatórias, mas lá eu tenho desde a parte das entrevistas, dos protocolos pedagógicos que a gente tem que seguir, dos testes projetivos, da evolutiva. Então, se você quer ter acesso a esse material, é só você clicar aqui embaixo, está na descrição aqui do vídeo. Então, você pode procurar lá curso de mentoria e também os meus outros materiais, tá? Mas voltando ao assunto aqui das provas operatórias, hoje com a conservação de comprimento, eu vou mostrar para vocês na prática como é que faz essa prova. Eu costumo fazer essa prova com crianças de 6 a 10 anos mais ou menos. Eu não costumo passar muito disso. Quando as crianças são um pouquinho mais velhas do que 10 anos, eu faço através de jogos, brincadeiras. Eu não uso mais tanto esses testes, essas provas operatórias não. Tá? Eu uso normalmente a partir de criança de 6, 7 anos até no máximo 10 anos. E a gente vai observar alguns pontos aqui, tá? Que eu vou conversar com vocês um pouquinho mais depois que eu apresentar essa prova para vocês. Então vamos lá, acompanha comigo essa prova, como é que ela é feita. Bom, vamos lá agora para a nossa prova de conservação do comprimento, tá? Para isso, para fazer essa prova, a gente vai utilizar dois pedaços de barbante de tamanho diferentes. Aqui, na verdade, eu estou usando corrente, tá? Porque eu já tinha, eu uso sempre ela. Mas pode ser barbante, pode ser uma linha mais grossa, não tem problema nenhum. Então, a gente vai pegar uma de aproximadamente 10 centímetros e uma outra de aproximadamente 15 centímetros, tá? Para poder fazer essa nossa prova operatória. Eu sempre gosto de ficar com a maior, porque é onde eu vou mexer mais. E eu deixo a menor para ser a do nosso paciente. Coloco as duas partindo aqui do mesmo ponto, tá? Deixa eu até virar essa daqui para ficar mais certinho, tá bom? E aí eu conto sempre uma historinha para tentar facilitar, tá? Eu deixo a criança ou o adolescente escolher qual trenzinho vai preferir, se o azul ou se o roxo, tá? Então vamos supor que a criança resolva ficar com o roxo e eu fiquei com o azul, ok? E aí eu vou começar a contar a historinha, né? Eu vou dizer que foram construídas duas ferrovias, uma ferrovia que é essa aqui que é a minha, onde o trenzinho azul gosta de passear, e essa outra ferrovia aqui que ficou para o paciente, que é onde o trenzinho roxo gosta de passear, tá? Então eu começo as minhas observações, os meus questionamentos da seguinte forma, eu falo assim: você olhando para essas duas ferrovias, qual trenzinho você acha que vai percorrer um caminho mais longo? Então, o ideal é que ele observe que o meu trenzinho, que é o azul, vai percorrer um caminho mais longo, tá? Então, a gente pode, se a criança não perceber, eu posso andar com os dois carrinhos aqui, os dois trenzinhos, praticamente com a mesma velocidade, para ele perceber que esse aqui ainda vai continuar e esse aqui já vai ter parado para ver se ele entende que o azul vai percorrer um caminho maior, tá? Caso ele não perceba, a prova operatória terminou por aí, tá? Caso ele perceba, que geralmente é perceptível esse questionamento, esse primeiro, a gente dá o prosseguimento. E aí, de que forma vai ocorrer esse primeiro questionamento? Eu vou pegar e eu vou encurtar o meu caminho. Na verdade, eu vou fazer umas silhuetas aqui, tá? Mas eu vou deixar o término dele exatamente, o início e o término exatamente igual para os dois trenzinhos, tá bom? Eu vou curvar ele de uma forma, mas que eu não perca o final aqui da estrada, digamos assim, tá bom? E aí eu vou perguntar para o meu paciente: e agora, qual trenzinho você acha que vai percorrer o caminho maior? O azul ou o roxo? E ele tem que perceber que mesmo eu tendo colocado os dois com o término igual, chegando no mesmo destino, esse azul vai continuar percorrendo um caminho maior, porque tem várias silhuetas aqui, várias curvas, e ele vai levar um tempo maior para percorrer isso tudo do que o trenzinho roxo. Se ele não perceber,
Eu vou de novo com os 2 trenzinhos, vou caminhar com o dele e eu vou fazendo o meu bem lentamente. Grudou porque tem um imã. Deixa eu soltar aqui. E eu vou fazendo com o meu de uma forma que ele entenda que o meu precisa fazer um zigue-zague até chegar ao final e ele vai demorar um tempo maior para percorrer, para ver se assim meu paciente consegue entender que o meu caminho, ainda assim, o comprimento do meu é bem maior do que o dele, tá? Se ele não entender, eu vou esticar o meu novamente, eu vou voltar para o início e vou ver se assim, dessa forma ele entende, que ele vai ver que é o mesmo comprimento que eu só modifiquei aqui a estrutura, o formato, né, desse caminho, tá bom? E aí a gente estica de novo para ver se ele entende. Caso ele não entenda, a gente para por aí a nossa prova operatória. Caso assim ele perceba, a gente dá prosseguimento. E aí qual vai ser o próximo passo? Eu vou encurtar o meu de uma forma, na verdade o meu destino, né? De forma que o meu destino termine antes do destino dele, tá? E aí eu vou fazer novamente a pergunta. E agora? Qual é o caminho maior a ser percorrido? O meu caminho ou o seu? E aí ele vai ter que ver que mesmo eu tendo colocado um destino anterior aqui, o meu caminho ainda assim é muito maior e eu vou levar muito mais tempo, tá? Do que o dele, que é um caminho mais curtinho e é um caminho reto. Se ele não entender, eu vou lá com os carrinhos, percorro dele, fico aqui no meu lentamente, tentando fazer todas as curvinhas, para ele ver que o dele já chegou no final e que o meu ainda tá lá para percorrer, mesmo o destino dele sendo mais curto que o meu, tá? E aí volto para cá de novo. Se ele ainda assim não entender, eu volto para o início, estico todo o comprimento dos meus barbantes, das minhas correntes, para ele ver que o meu caminho, na verdade, não mudou o comprimento dele. Ele tá mais curto, o destino de chegada, mas ele tem muitas curvas e que mesmo assim o tamanho, o comprimento dele não foi alterado, tá ok? Se a nossa criança não perceber, a gente encerra por ali, registra, e se ela perceber, ótimo, a gente vai registrar também, porque na verdade esse é o último passo que a gente dá aqui nessa prova, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de registrar tudo bonitinho para poder fazer um relatório e chegar numa hipótese bem bacana no final. Bom, então o que a gente pode observar, né? A criança, se ela nessa prova, em algum momento você precisou parar, né, a prova, porque ela não conseguiu entender, ela não conseguiu avançar, ela não conseguiu diferenciar, ela não conseguiu ver a semelhança nas horas ali que você trabalhou com ela, a questão do comprimento, se ela não conseguiu ter a percepção adequada, nem com intervenção, tá? A gente costuma dizer que essa criança está no nível 1, que é o nível pré-operatório intuitivo global. Então, ela não atingiu ainda, né, o conhecimento, a cognição necessária. Então, ela ainda está lá no intuitivo, no pré-operatório intuitivo. Então, ela está muito aquém, tá? É o nível 1, onde mesmo com a intervenção, a gente não conseguiu que a criança chegasse no nosso objetivo. Se a criança, com alguma intervenção em algumas perguntas que a gente faz ali, né, com pequenas intervenções, se ela conseguiu chegar na resposta, a gente diz que essa criança está no nível 2, tá? Então, se ela acertou algumas questões mesmo com intervenção, nível 2, que é o pré-operatório intuitivo articulado, tá? Pré-operatório intuitivo articulado. Ela já consegue articular algumas situações com um pouquinho de ajuda nossa, tá? E se ela conseguiu atingir todos os objetivos, respondeu todas as perguntas que foram feitas sem nenhuma intervenção da nossa parte, essa criança, ela já está no nível operatório concreto, tá? Então ela já está com o desenvolvimento cognitivo dela adequado, de acordo com a idade cronológica dela. E por que a gente faz essas provas operatórias, né? Muita gente às vezes aplica as provas operatórias sem nem saber o porquê que está aplicando essas provas operatórias. Então, as provas operatórias, elas são justamente para a gente poder observar se a criança está com a idade cronológica e a idade cognitiva dela exatamente de acordo, tá? Então, se a criança tem 7 anos, a idade cronológica dela é de 7 anos e ela pensa como uma criança de 7 anos, tem o cognitivo dela desenvolvido para uma criança de 7 anos, tá tudo ok. E essas provas servem para justamente a gente avaliar se está de acordo com a idade cronológica. Porque se não estiver de acordo, aí sim a gente consegue já traçar caminhos de intervenções ou de avaliações que levem a gente a fechar aí algumas hipóteses em relação ao que essa criança pode ter de cognitivo aí comprometido.
tá? Então, na verdade, as provas operatórias são justamente para a gente avaliar o nível operatório que as crianças estão, em que elas se encontram, para a gente poder justamente ter essa certeza, se ela está no nível cronológico exatamente igual ao nível cognitivo dela. Então, esses são os níveis que a gente observa, tá? Isso tem tudo no meu material, no meu curso. Lá no meu curso vocês recebem também todos os protocolos dele, né, escritos em PDF para você imprimir quantas vezes você quiser. Então, se você quer se aprofundar mais nesses assuntos, tá? Eu tenho esse meu curso de mentoria que fica disponível para vocês vitalício, de forma vitalícia. Só vocês acessarem aqui embaixo na descrição, tem todos os meus materiais e o curso também para vocês. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham curtido. Não esqueça o like de vocês e de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tchau, tchau, até a próxima.